Gálatas capítulo 4, versículo 21, irmãos. Aqui o título, irmãos, Sara e Agar são uma alegoria para os dois concertos, uma figura, né, irmãos? Então aqui o apóstolo Paulo ele usa essa questão de Agar, de Sara e Agar, para expor os dois concertos. Aqui ele diz, no versículo 21, Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são os dois concertos, um no monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: Alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais dos que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Então aqui, né, irmãos, para entender isso daqui, a gente precisa entender a história, né, de Abraão e Isaac, Ismael, Agar, Sara, né, irmãos? Então, os irmãos já devem saber disso, devem conhecer, mas relembrando, né, irmãos, foi dada a promessa a Abraão de que ele teria um filho com Sara, e tinha uma promessa sobre esse filho, que seria Isaac, né, irmãos? Só que Sara já era velha, Sara não acreditou muito, falou: não, já que é para ele ter um filho, então eu vou ceder a minha escrava para ele, que é Agar. Ela pegou a escrava dela, Agar, e deu para Abraão fazer um filho nela. E Abraão foi lá e fez um filho, e nasceu Ismael. Então, mas a promessa se cumpriu na vida de Sara, e depois de um tempo ela teve um filho de Abraão, que foi Isaac. Então existem esses dois filhos de Abraão aí, Ismael e Isaac. Um, Ismael, né, filho de Agar, e Isaac, filho de Sara. O apóstolo Paulo ele usa isso como figura, né, irmãos, para expor o antigo concerto e o novo concerto. Antigo Testamento, Novo Testamento. Antigo concerto feito lá no Monte Sinai e o novo concerto que se cumpre em Cristo. Então ele, assim como Ismael perseguiu, né, até hoje, né, irmãos? Até hoje essa guerra que tem aí é por conta esses dois aqui, né, começou ali já a guerra entre eles. Um era filho da escrava, outro era filho da livre. Então o apóstolo Paulo ele usa como figura para dizer, olha, o Antigo Testamento, aqueles que estão debaixo do Antigo Testamento, são filhos da escrava. Nós que estamos no Novo Testamento, debaixo do novo concerto, nós somos filhos da livre. Então, isso vai ter, irmãos, em vários textos, o apóstolo Paulo e Jesus mesmo, e os outros apóstolos, eles vão usando de questões para quê, irmãos? Para expor a verdade, né? Expor a verdade, expor a justiça. Então, mostra aqui que o novo concerto é muito mais excelente do que o primeiro, né, irmãos? Do que o antigo. Então, aí a guerra existe até hoje por conta desses dois, por quê, irmãos? Porque o filho da escrava começou a perseguir o filho da livre, e até hoje é assim. E diz aqui, né, irmãos, que os filhos da escrava são maiores, né, maior em número. Os livres são menor. Assim também, nos dias de hoje, aqueles que servem a Jesus é uma quantidade bem pequena. Aqueles que estão debaixo da lei, irmãos, muita gente debaixo da lei, mas debaixo da graça é muito pouco. Só que só existe a promessa de salvação, libertação e vida eterna para aqueles que estão debaixo da graça. Nunca vai ser para aquele que está debaixo do pecado, do erro, do engano e da lei. Né? Então, embora o número deles seja maior, é um número que não tem promessa de vida eterna para eles. Um pouquinho antes aí, no capítulo 4 mesmo, no versículo 1, irmãos. Aqui o título, o Evangelho isenta-nos da lei. Versículo 1. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos da onde, irmãos? Do mundo.
Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, quer dizer, debaixo da lei, para remir, para salvar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos o que, irmãos? A adoção de filhos. Então, Jesus, quando ele veio, né, ele veio, irmãos, trazendo veio, já tinha uma promessa, e ele veio fazer o que, irmãos? Ele veio tirar cada um de nós debaixo da lei. Por quê? Porque a lei, ela ofuscava isso daí. A lei, ela impedia de nós alcançarmos a promessa. Então ele veio, ele nasceu debaixo da lei para salvar os que estavam debaixo da lei. Para quê? Para que nós pudéssemos, irmãos, alcançar a herança. Porque até então tinha uma herança, tinha promessa, mas ninguém tinha acesso. Éramos como meninos. Ele usa a figura aqui de uma criança. Uma criança que os pais morreram, por exemplo, e essa criança ela é milionária. Só que ela não pode tomar posse da fortuna. Por quê? Porque é uma criança. Então, até ela chegar à fase adulta, ela tem tutores, ela tem pessoas que respondem por ela. Então, ela não pode colocar a mão em nada do que é dela, até ela atingir a idade. Assim também éramos nós. Estávamos debaixo da lei, tinha uma promessa de vida eterna, tinha promessas boas, mas nós não podíamos alcançar essas promessas. Não podíamos tomar posse, por quê? Porque éramos como meninos. Então, ali, irmãos, quem estava respondendo por nós nessa época? Os anjos estavam fazendo a festa. Os anjos mandavam e desmandavam, até que o pai enviou o filho. Enviou o filho, e o filho nasceu de mulher, assim como nós. Ele nasceu debaixo da lei, assim como nós estávamos debaixo da lei, e ele nos resgatou. E a partir daí, nós podemos colocar as mãos, né, irmãos, na promessa, na herança. Então hoje nós temos acesso à herança por Jesus. Hoje não somos mais meninos. E aí diz aqui, ó, versículo 4, né, ó. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o espírito de seu filho, que clama, Abba Pai. Assim que já não és mais servos, mas filho, e se és filho, és também herdeiros de Deus por Cristo. Mas quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses, mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis servir? Então, o apóstolo Paulo estava pregando aos Gálatas aqui, né, irmãos? Esses Gálatas, essa igreja aqui estava se bandeando para a lei, então tinha pessoas ali pregando para eles que era necessário circuncidar, que era necessário seguir a lei, e eles estavam meio que contaminados com isso. Então o apóstolo Paulo usa essas figuras aqui para poder orientar eles, para poder alertar eles, né, irmãos, a respeito da graça, a respeito da lei, a respeito do antigo concerto, do novo concerto, e com certeza creio que foi válido, né, irmãos? Aqui em Romanos capítulo 7, irmãos, tem situação que a gente tem que ir lá no Antigo Testamento e pelo menos entender, irmãos, o que se passou, né, em algumas situações, né? Essa, por exemplo, né, irmãos, essa situação aqui que nós lemos de Gálatas 4, se nós não conhecermos, né, a história de Abraão ali, da promessa que foi feita a ele, a gente não vai entender isso aqui, irmãos. Então, para entender isso aqui, tem que ir lá, né? Dar uma olhada lá, saber. A questão do falar em línguas, né, irmãos? Falar em línguas, né? Então, por que que lá em Pentecostes o Espírito Santo deu esse dom aos irmãos ali para falarem na língua dos povos? Porque o Senhor lá do Antigo Testamento confundiu a língua do povo. Então, nós temos que ir lá e ver quando foi confundida a língua do povo. E assim, as outras situações, né, irmãos? Romanos capítulo 7, versículo 1, irmãos. Aqui o título, irmãos. Estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. Versículo 1 diz assim: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Então ele usa aqui a questão do casamento, de que debaixo da lei,
né, segundo a lei, para mostrarmos a diferença, né, para mostrar aqui, passar um ensinamento para nós. Aqui no versículo 4 ele diz: Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então ele está usando aqui a questão do casamento, para quê, irmãos? Para mostrar que hoje, servindo a Jesus, nós estamos livres da lei. Porque no casamento, segundo a lei, a mulher só estava livre do marido quando ele morresse, não é, irmãos? Ou quando ele desse carta de divórcio para ela. Mas se ele não desse carta de divórcio para ela estava ligada a ele por toda a vida. Só quando ele morresse que ela estava livre dele. Assim também nós estávamos presos à lei, estávamos debaixo de pecado, estávamos debaixo de maldição e não tinha como sair disso. A lei não ia morrer. Mas aí, irmãos, quando Jesus veio, aí mudou essa realidade, né? Como diz aqui, ó, versículo 4, ó. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Então, hoje, quando eu faço parte do corpo de Cristo, eu estou livre da lei. É a forma de estar livre da lei, irmãos. É estar em Cristo. É fazer parte do corpo de Cristo. Então, a lei não morreu, mas nós morremos para a lei. Então, hoje nós servimos a outro. Hoje nós servimos a Jesus. Então, o corpo de Cristo ele tem um papel muito importante, irmãos. Porque se não fosse pela igreja de Cristo, nós estaríamos lá, presos à lei. Estaríamos debaixo de pecado, de maldição, de condenação. Versículo 5, né? Ó. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Versículo 7, ó. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Então aqui o apóstolo Paulo diz, né, irmãos, que a lei por si só, a lei não é pecado. A lei, ela não é injusta, só a lei. Se você pegar só a lei, os mandamentos, as ordenanças, os estatutos, se a pessoa conseguisse cumprir aquilo, irmão, sem problema nenhum. Só que foi dada uma lei e o homem estava na carne e na carne ele não conseguia cumprir. Então, enquanto a lei não dizia que aquilo era proibido, ele fazia sem problema nenhum e estava tudo certo. A hora que a lei falou, aquilo é proibido, ele não conseguiu deixar de fazer. E aí o pecado entrou. Então, o pecado se tornou excessivo na vida do homem, por quê, irmãos? Porque ele fazia as coisas segundo a vontade da carne, e quando foi dada a lei, ele não conseguiu deixar de fazer. Então aí o negócio deu ruim, né, irmãos? Versículo 9, ó. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Entendeu, irmãos? Então aqui um exemplo de um homem, de uma pessoa que vivia sem lei. Enquanto ela vivia sem lei, tranquilo, ela andava tranquila. Mas quando veio a lei, aí o pecado reviveu. Por quê? Porque a lei mostrou que aquilo era pecado. E quando ele fez, ele morreu. Aí diz aqui, ó, versículo 10. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. E por ele me matou. Assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim.
Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está em meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Versículo 25, irmãos, ó. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, agora está falando dele aqui, irmãos, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei de quê, irmãos? Do pecado. O que ele está dizendo aqui? Ele cita a questão, irmãos, do ser humano, então ele põe, na primeira pessoa, ele põe como ele ali. Olha, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem porque o mal está em mim. Então, o meu desejo é fazer o bem. E se eu tenho o desejo de fazer o bem, então a lei que manda eu fazer o bem, ela está certa. Ela é boa. Então eu entendo que a lei é boa. Eu que sou errado. É a minha carne que é errada. É o pecado que habita em mim que é o problema. Então, ele deixa claro aqui, irmãos, que o problema não está na lei sozinha. O problema está na lei atrelada ao homem. Está na lei dada ao homem. O problema está no pecado que estava no homem. Então, quando Adão e Eva pecaram lá, o pecado entrou ali. A lei veio muito depois. Então o pecado entrou ali, através da desobediência deles lá, né, irmãos? E aí agora, quando vem a lei expõe o ser humano. Porque sem a lei, o ser humano não estava exposto. Porque ele pecava e está tudo certo. Mas quando vem uma lei dizendo, ó, não matarás. Então se matou, já era. Não adulterarás. Então se praticou adultério, está pego. Mas e se não tem uma lei dizendo que o adultério é pecado, irmãos? A pessoa pratica adultério e está tudo certo. E se não tem uma lei que fala que não deve matar? A pessoa mata e está tudo certo. Então, não matarás é bom ou ruim, irmãos? É bom. Agora, o ser humano que estava acostumado a matar por nada, ele consegue ficar sem matar, irmãos? Não. Quando dá vontade de matar, ele quer matar. Mas tem uma lei que fala não mate. E aí ele tem que lutar contra a lei, né, irmãos? Que está na carne dele. E aí vem Jesus. Aí Jesus vem, né, irmãos? Derrama o Espírito Santo sobre nós, dá a lei do Espírito de vida. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, ó, no versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Isso é o que acontece, irmãos, com cada um de nós. Existem duas leis batalhando. Existe a batalha da carne contra o Espírito, irmãos. Né, tá aqui em Gálatas, né? Gálatas capítulo 5, irmãos. Há quem diga, né, irmãos, por conta dessa passagem aqui, que o apóstolo Paulo, depois que ele teve entendimento da verdade, ele pecou e ele morreu, né? E aí depois ele reviveu de novo, né, irmãos? Eu estou dizendo espiritualmente, né, irmãos? Mas não é. Ali ele usa aquilo ali, irmãos, ele mostra como que é o ser humano. Então ele põe na pessoa dele ali. Mas não é ele que pecou, não é ele que morreu, não é ele, nada disso, né? É para nós podermos entender, irmãos. É como se eu estivesse dizendo para vocês algo, né, ensinando algo e colocando na minha pessoa, né? Eu posso falar para vocês, por exemplo, o ser humano ele tem o pecado embutido dentro dele. Olha, eu estou andando na rua, vejo uma mulher, aí eu olho para ela. Automaticamente eu pequei quando eu olhei para ela. E aí, quando eu pequei, a morte é gerada em mim. Aí eu morro, eu preciso do quê? Eu preciso de arrependimento, eu preciso ter um encontro com Jesus, eu preciso de Jesus para me salvar. Mas não é que eu olhei para a mulher, não é? Estou usando uma situação, né, irmãos? Assim também é ele. Então, ele entende aqui, irmãos, né? Lá no versículo 25 nós lemos que quando Jesus chega, aí sim, aí a guerra, essa guerra é manifesta. Essa batalha aqui, irmãos. Gálatas capítulo 5, versículo 16, ó. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, a vontade da carne, né? Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Aí vem uma série aqui, né, irmãos, de obras da carne, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, simulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão, que, irmãos? O reino de Deus. Quando fala cometem tais coisas, é os que permanecem nisso, né, irmãos? Porque se a pessoa praticar tudo isso daqui, se converter a Cristo, ela vai ser salva, irmãos. Aí diz aqui, ó, versículo 22, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas, não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória,
irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, aqui, né, irmãos, essa batalha espiritual aqui, irmãos, ela fica bem clara, ela existe em nossas vidas. Quando a pessoa se converte, essa batalha ela fica exposta. Então, todo cristão, irmãos, todo cristão, ele entende que dentro dele há uma luta, dentro dele há uma batalha. Quando você quer fazer o bem, você tem que lutar contra o mal, irmãos, o mal que está em nós, a nossa carne. Nós vamos ter que lutar contra a nossa carne todos os dias. Nós saímos debaixo de uma lei e hoje estamos debaixo de outra, né, que é a lei de Cristo, a graça, irmãos. Então nós saímos da lei lá do Antigo Testamento e hoje estamos debaixo da graça. Só que para permanecer debaixo da graça, nós temos que andar em espírito. Andar em espírito, irmãos, é andar no estreito. Andar no espírito, andar em espírito, é você deparar com as situações e toda vez que você errar, você tem que entender que errou, tem que recobrar o entendimento, né, irmãos? Para poder seguir adiante. Se nós inclinarmos para a carne, vamos morrer. Se nós inclinarmos para a carne, vamos sair debaixo da graça. Vamos voltar lá para trás, assim como os Gálatas estavam querendo voltar, né? Aqui no capítulo 3, irmãos, de Gálatas mesmo, ó, versículo 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, aí diz aqui no versículo 3, né? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Então, quer dizer, um povo que recebe o Evangelho, assim como nós, irmãos, nós recebemos o Evangelho, nós padecemos pelo Evangelho, tivemos que largar tantas coisas, deixar tantas coisas, tivemos que mudar a nossa vida, e aí chega alguém e começa a falar que não é bem assim, não. Olha, não é bem assim, não, o Evangelho. Ó. Aí você sai de onde você está e volta, né, irmãos? Volta para onde você estava antes. Então, ele chama de insensato esse povo aqui, e é mesmo, né, irmãos? Quem fascinou vocês para não dar ouvido à verdade? Então, aquele que já recebeu a verdade, irmãos, deve permanecer em obediência à verdade para poder seguir adiante quando Jesus vier, poder ser encontrado, atento, vigilante, trabalhando, irmãos, trabalhando. Cada um de nós temos que ter nosso entendimento avivado a cada dia, irmãos. Avivado a cada dia, porque a fé não é de todos, a salvação não é de todos. A salvação veio para todos, nem todos quiseram. A graça veio para todos, nem todos querem a graça, irmãos, que é o favor imerecido. Não, as pessoas elas querem fazer por onde? Não, eu quero fazer a minha parte. As pessoas, na verdade, elas querem pôr Deus em dívida com elas, irmãos. É a melhor forma do ser humano fazer o que ele quer é pôr Deus em dívida com ele. E o Antigo Testamento permite isso, né? Por isso que eles não querem sair de lá. Eles querem ficar nos dois, né? Um pé lá, um pé cá, não tem como, irmãos, né? Aquele que está em Cristo, ele vai entender que dele mesmo ele não pode nada, ele é dependente de Jesus, não tem como pagar o que Jesus fez, então ele vai ter que ser servo até o fim, né? É a única forma. Não tem um jugo pesado sobre nossas vidas, não tem o fardo da lei, mas, né, tem um Novo Testamento que nos coloca numa posição, irmãos, de ser cuidado. De ser cuidado. Nós temos que aceitar ser cuidado até o fim da caminhada, entender que de nós mesmos não vamos conseguir nada. Somos dependentes do Espírito Santo, dependentes da palavra, e é o que nos salva a cada dia, irmãos. É a palavra da verdade, é o Evangelho. Amém, irmãos? Jesus abençoe grandemente os irmãos, derrame graça a cada dia. Em nome de Jesus.